Oi! Estou olhando aqui, tenho que olhar pra cá. Falei que ia voltar e voltei. Voltei pra falar já de um tema legal pra caramba, que eu gosto. Que é... Você tem se escutado? E esse tema passa por muitas camadas, né? Mas eu acho que eu vou tentar trazer aqui de forma mais resumida. E, gente, se eu for devaneando, eu tô devaneando, porque a gente vai emendando um negócio no outro, mas eu vou tentar manter a mesma linha de raciocínio. E aí, quando a gente fala sobre você se escutar, a gente fala muito de um lugar de silenciar outras vozes e o externo. Isso casa muito com o movimento que eu fiz hoje de deixar o Instagram de lado uns tempos para começar a focar em coisas que me distraía, e de fato distrai. Quando a gente para pensar na funcionalidade, óbvio, tem notícia, né, tem coisas, mas eu me percebia vendo conteúdos que eu nem ligava, que eu nem seguia, assuntos que estavam aparecendo para mim ali, o que aquilo vai me acrescentar, entendeu? E aí quando você começa aí por esse lado, que eu já tenho, né, desde 2020 eu tô nessa caminhada de tentar mais o interno, de saber sobre outros assuntos, principalmente sobre frequência, vibração, que é o intuito desse canal. Eu tô até olhando um livro aqui na frente que eu comprei. Eu passei por um sebo no shopping, e aí esse livro já me apareceu 3 vezes, né? Na terceira vez eu falei, tá bom, vou comprar. E eu estou assim, a Lucy Crazy com esse livro maravilhoso. Tá aqui, ó, Lei da Atração. É bem... A gente fala sobre Lei da Atração, aí fica lembrando daquele livro que ficou super hypado, mas não é isso. Ele é um livro que, assim, a primeira página... Ele tá marcado aqui. A primeira página que eu li já fez assim, bum! E olha que eu já tenho estudado disso há um tempo, né? E aí, enfim, eu não vou falar de manifestação de coisas hoje, eu vou falar sobre o se escutar. E aí eu me escutei e falei, tá bom, vou comprar o livro, e comprei, tô amando. Mas o fato é, o quanto a gente se afasta das nossas verdades e do que a gente realmente quer por escutar demais o que vem de fora. Repara na sua vida quantas decisões você tomou e depois talvez você tenha se arrependido por coisas que os outros julgavam, o que os outros falavam. E eu não tô falando só sobre os outros, de fofoca e tal, etc. Não, não é isso. Mas de conselhos que você ouviu e que você achava que, pela pessoa ter uma autoridade na sua vida, ou etc., você tomou a decisão daquela pessoa como sua, mas não era a sua verdade. Isso acontece com frequência. E aí depois você fica, poxa, eu poderia não ter tomado essa decisão, ou eu poderia ter seguido mais o meu coração. A gente fala muito sobre isso, né? Mas de uma forma mais romântica. Mas isso existe, né? Existe uma parte aqui, e aí eu acho que eu falo sobre isso também num dos primeiros vídeos desse canal. Tem tempo, mas eu acho que eu lembro um pouco desse conteúdo. Sobre o quanto a gente expande, o nosso peito expande quando a gente está tomando uma decisão favorável à nossa caminhada, à nossa existência, ou quando é o contrário, e simplesmente fecha, assim, fecha. E hoje eu tenho feito muito isso, de me perguntar, isso aqui tá bom pra mim? É automático, gente. Quando eu faço isso tá bom pra mim, é automático. O peito encolhe. E aí eu, então tá bom, então isso aqui não é pra mim. Ou expande. Não, então não tem nada travando, não tem nada que me impeça disso aqui. E isso aconteceu já diversas vezes na minha vida, diversas. E aí você vai aprendendo como a vida, Deus, o universo, te responde, né? Eu vou chamar de tudo porque tem gente aqui de todas as classes e religiões. E é isso, assim, o quanto a vida te responde quando você está disposto a escutar. E é surreal a velocidade que isso acontece. Quando você está disposto, quando você se coloca para ouvir, a vida responde.
e responde numa velocidade. Mas assim, o quanto a gente está disposto, né? Existe o outro lado, o quanto a gente está disposto. Porque isso é um movimento que demanda a gente, principalmente silenciar o externo. E eu não tô falando sobre você se afastar das pessoas e viver no mundo de Bob, zen, não é isso. É, de fato, a gente em alguns momentos da vida preferir silenciar a opinião das pessoas, silenciar, ou às vezes, gente, é um costume tão bobo, mas assim, às vezes a gente tem alguns problemas na vida e a gente já fala, porque eu tenho que falar com a pessoa, ou porque eu tenho que falar com a minha terapeuta, porque eu tenho que perguntar o que as pessoas acham. Quando, na verdade, o primeiro movimento deveria ser, o que eu penso disso tudo? O que eu acho disso tudo? E como eu estou me sentindo com isso tudo? Se entender, se acolher primeiro. Você pode ouvir as outras pessoas, não significa que você não vai ouvir, mas será que eu me escuto primeiro? Será que eu respeito o que eu estou entendendo primeiro? E se você for parar para fazer esse movimento, muitas vezes você nem vai fazer o segundo, que é perguntar para as pessoas o que elas acham. Você vai tomar a decisão de acordo com o que você acha que é melhor. E aí, queridos, eu estou aqui falando para um grau de 30 mais, 20 e poucos mais, que já tem noção da realidade. E aí você vai lá e você, beleza, é isso aqui. De novo, gente, não é para você deixar de consultar ninguém, mas é para você também se ouvir. E muitas vezes as pessoas vão dar a opinião delas de acordo com a realidade delas. E eu passei por isso. Num momento muito difícil da minha vida, eu ouvi várias pessoas e várias opiniões sobre tudo que deveria ser feito, que as pessoas achavam que deveria ser feito. Gente, mas foram muitas pessoas. E no final, eu entendi que assim, peraí, o que eu quero fazer? A situação é muito difícil, mas o que eu quero fazer? Hoje em dia, eu colho um pouco dos frutos da minha decisão, e eu passei por cima de muita coisa para tomar aquela decisão. Hoje eu colho os frutos disso. Frutos no sentido de tranquilidade, né, e paz e etc. E que foram movimentos muito difíceis que eu tive que fazer, e eu passei por cima de muita opinião, de pessoas que falavam, eu não acho que você deveria fazer isso, ou você está sendo uma boba, uma louca, como é que você está fazendo isso? E aí eu falei, não, beleza, eu vou seguir aqui. E vislumbrando agora, o agora que eu tô vivendo. Vislumbrando, não vou ficar citando a situação, mas vislumbrando o que eu tô vivendo hoje. E me exigiu muito na época. Então, assim, quando eu falo sobre você se escutar, não é só um lugar de acolhimento, paz. Não, porque muitas vezes o se escutar vai vir num lugar muito difícil. Muitas vezes, quando você vai parar para se escutar, você vai ouvir coisas internas que você estava fugindo o tempo inteiro. E é isso aí. Pra gente crescer, pra gente evoluir na nossa caminhada, pra gente passar nas provas da vida, a gente precisa escutar. Porque a vida é só nossa. A caminhada é só nossa. Só você vai traçar aquele caminho ali. E tudo que acontecer na sua vida, só você vai viver o 100%, né? Só você vai ver seus choros, suas lágrimas, suas dores. E o quanto você tem se dado essa importância. Muitas vezes você dá importância para a opinião do A, do B, do C, mas e a sua? Sobre si, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Você dá? Gente, quando você começa esse movimento de se ouvir e perguntar, assim, né? Nós não somos criaturas à parte, nós não estamos sozinhos, Deus dará. Né? Eu, pelo menos, é isso que eu acredito. E vejo e vivo isso com muita frequência. Das nossas proteções, dos nossos amigos espirituais, das pessoas que nos guiam, né? De Deus, da força maior do universo, assim como queiram chamar, mas existem forças nos guiando para o nosso caminho, né?
E a gente precisa ouvir, a gente precisa estar disposto a ouvir. E para quem quer começar nesse caminho, eu indico muito esse teste de: isso é para mim? Em voz alta mesmo, se pergunte: isso é para mim? Gente, é automático. Eu tô aqui falando, tô sentindo as coisas. Você sente fechar, abrir, você sente os movimentos. E assim, é uma coisa muito simples. Eu já fiz teste de sair de casa assim, perguntando: isso é? E aí na rua alguém passar e falar alguma coisa aleatória. Ou você lê uma frase na rua, aleatória também. Com certeza isso já aconteceu com alguém que tá vendo esse vídeo. Percebem? É sutil e ao mesmo tempo tá aí, tá disponível para todo mundo, né? É algo que tá disponível. E eu lembro que quando eu comecei a viver essas coisas e comecei a experienciar e a ver isso de fato acontecendo, eu fiz um compromisso comigo de falar: cara, eu preciso falar disso para as pessoas. Eu preciso disseminar isso aqui que tá acontecendo, porque é verdade, isso acontece. E todo mundo que me encontra, assim, a maioria tem uma experiência dessa, que eu já contei uma história, já falei alguma coisa, porque tal coisa aconteceu, e olha como aconteceu, e a pessoa fica: nossa, é verdade, isso acontece. Acontece. Então, não fugindo do tema desse vídeo, né? Você já parou para se escutar? Para escutar o que a vida quer de você? E não os outros, e não o Instagram, e não o que a vida tá chamando você. A vida chama a gente o tempo inteiro, por caminhos, por desafios, por propósito, talentos que a gente tem, que a gente às vezes não para, porque a gente está tão suprimido com tanta coisa de informação externa, de coisas que estão acontecendo, que a gente simplesmente não para. E eu faço essa pergunta hoje com muita frequência: o que a vida quer de mim? Aonde eu tenho que ir? Quem eu tenho que ajudar? O que eu tenho que fazer? E simplesmente, gente, a vida vai mostrando. Eu lembro no aniversário do meu filho que eu falei: eu quero ajudar uma instituição. E eu não tô contando isso aqui pra dizer que eu sou muito legal, não. E eu preciso de um direcionamento, preciso saber pra onde isso vai. E pum! Eu conversando com a minha irmã, apareceu uma oportunidade. Minha amiga trabalha. Foi. E se eu ficar aqui, eu vou ficar 1 hora falando sobre as coisas que eu perguntei em voz alta, ou eu me predispus à vida e a vida trouxe para que eu vivesse aquilo. Então, façam esse exercício de genuinamente parar e se perguntar sobre as coisas, antes de perguntar para as pessoas, antes de se perguntar também: o que eu quero para mim? Quando a gente pergunta isso em voz alta, gente, antes de qualquer resposta vem um silêncio muito grande. O que eu quero para mim? O que eu quero para mim é isso, aquilo. Eu tô andando na direção disso ou eu tô andando ao contrário disso? E aí você vai tomando comportamentos que vão te levando àquilo que você precisa viver, com o peito expandido e não recolhido. 13 minutos de vídeo. Eu vou parar por aqui hoje. Mas é isso. Eu queria trazer esse tema porque foi muito real, é muito recente, né? Muito vivo esses dias todos, e eu sempre vou trazer coisas aqui assim, que foram vivência, que foram acontecendo. Esperem esse tipo de vídeo. É isso. Se escutem mais, né? Antes de perguntar para qualquer outra pessoa o que a outra pessoa acha daquilo que você viveu, porque ela vai enxergar com os olhos dela, com a experiência dela, com a limitação dela, pergunte a você primeiro: o que eu tô achando disso tudo que eu tô vivendo? E como eu vou me comportar daqui para frente com isso? Um beijo.